Você já se perguntou de onde realmente vêm os seus pensamentos mais sombrios? E se eu te dissesse que alguns dos transtornos mentais que enfrentamos podem ter origem espiritual? Antes de apresentar para você o que veremos nesse novo vídeo, venho te pedir para assinar nosso canal e fazer parte do grupo de pessoas que ajuda o canal e participa também do debate mensal sobre a doutrina espírita. Uma vez no mês nos encontraremos para estudar juntos essa maravilhosa luz de espiritualidade que temos disponível. Então, clique em Seja Membro e vem com a gente. Neste seminário inesquecível, Alberto Almeida nos conduz por um caminho onde a ciência e a espiritualidade se encontram, e o resultado é tão revelador quanto perturbador. Transtornos como depressão profunda, crises de pânico, surtos de raiva e até tendências suicidas podem sim ter raízes obsessivas. Espíritos que, ligados por laços de dor, culpa ou vingança, encontram brechas na nossa mente fragilizada para influenciar nossas emoções mais íntimas. Mas calma. Isso não é para te assustar. É para te acordar. Você vai entender como a obsessão se instala silenciosamente, como se confunde com doenças mentais, e o mais importante, como se libertar. Alberto nos mostra que há saída. E ela começa pela lucidez espiritual. Assista esse vídeo até o final. Pode ser que hoje você encontre respostas para sofrimentos que carrega há anos. Allan Kardec perguntou sobre a influência dos espíritos na nossa vida. E os espíritos responderam: os espíritos influenciam nas nossas vidas de tal modo que, de ordinário, são eles que nos conduzem. Essa foi a conclusão que inicializa toda essa relação com o mundo espiritual. Então, os espíritos interferem profundamente. E, ao interferir, nós vamos entender nas duas perspectivas. Uma interferência positiva ou negativa. E temos que saber qualificar isso. Porque, às vezes, nós damos uma interpretação que não é correspondente à realidade. Por exemplo, eu tive um amigo que foi tirar carteira, revalidar a carteira de uma certa idade, e o médico reprovou, sugeriu que ele procurasse um oftalmologista, ele foi, procurou, viu o óculos, botou, foi de novo no médico, o médico reprovou de novo. Ele tinha acabado de ter um oftalmologista. Aí sabe o que ele fez? Ele marcou uma consulta com o médico que fazia o exame. Aí o médico que fazia o exame no Detran o examinou, passou o óculos, ele pegou o óculos, foi de novo para nova consulta no Detran. Chegou lá, o médico reprovou de novo. Ele disse: mas como é que o senhor está reprovando? Foi o senhor mesmo que passou e mostrou. O médico ficou muito embaraçado, muito sem jeito, e não soube explicar. Aí esse amigo, numa reunião mediúnica do nosso grupo, chegou num dado momento em que uma entidade amiga se fazia presente nessa oportunidade no final e disse: puxa, mas eu estou sendo muito perturbado, porque aí contou essa história que eu acabei de narrar para vocês. Eu fui reprovado com a primeira receita, fui reprovado com a segunda receita do próprio médico que fez o exame. Isso é muita obsessão. Aí o espírito amigo sorriu e disse: não eram os espíritos obsessores, éramos nós. Porque o senhor já está com muita idade, o senhor já não está em condições de dirigir. E nós estávamos interferindo para que você não tirasse carta. Então, nem sempre a interferência positiva é aquela que a gente gosta. Às vezes é aquela que a gente não gosta. E às vezes aquela que a gente gosta é a pior. Como no livro Nos Bastidores da Obsessão, o espírito influencia o psicoterapeuta que sugere o envolvimento de homossexualidade ao cliente que não estava adequado, mas ele sugere a partir de uma interferência com o obsessor dele. E essa interferência que se estabelece impulsiona o jovem para uma experiência que deveria agravar os seus conflitos internos, abrindo espaço para o desespero e para o suicídio, que era o objetivo do obsessor. Então, eu quero dizer aos amigos que nós temos uma cultura muito inadequada quando chegamos aos consultórios médicos, odontológicos, aos espaços de saúde, dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionais, dos nutricionistas. Nós falamos mal. A gente está na sala de espera
e metemos o pau nos profissionais. Porque está demorando. E porque um fala mal do outro. Aí a gente cria um ambiente muito desagradável na sala de espera. Ao invés de a gente já estar orando pelo cirurgião, pelo psicólogo que vai nos atender, pelo clínico, para que ele seja inspirado. Porque às vezes é um profissional que não tem uma boa conexão espiritual, que não está bem alinhado, mas em função do seu merecimento e da intercessão da sua prece, ele será, na sua consulta pelo menos, livre das interferências espirituais, ele conseguirá fazer um atendimento mais pleno, mais efetivo. Se você ora por ele, você cria um espaço para que ele possa atender você melhor. Se ele é um profissional bom profissional, que bom, ele já deve ter uma retaguarda espiritual, mas amplie esse ambiente espiritual adequado, criando em você uma disposição que facilite que aquele profissional possa atender você e encontrar as dificuldades. Então ore por ele, ore por você. Faça do hospital, da sala de espera dos consultórios, um espaço de oração. Ao invés de estar fofocando e queixando disso e queixando daquilo, do plano de saúde, do preço da consulta. Eu vi agora, recentemente, em Curitiba, o paciente chegou, psiquiátrico, chegou com o médico, psiquiatra, e ele ia fazer eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia, você recebe um anestésico e dá um choque na pessoa, graduado essa voltagem, para que não haja lesões neuronais importantes, ou para que se evite essas lesões, tratando casos habitualmente muito graves. A eletroconvulsoterapia é uma prática que tem uma indicação muito específica. E esse jovem ia fazer eletroconvulsoterapia, estava fazendo as sessões de eletroconvulsoterapia como parte de um tratamento para o quadro clínico dele, que era um quadro muito desafiador. E ele chegou, quando soube da consulta, o profissional disse, é R$900 a eletroconvulsoterapia. Disse, não dá para o senhor fazer pela metade do preço? Eu faço sem anestesia. Aí o médico, diante daquela fala de proposidade, disse, tu tá louco? Aí o paciente, que é doido, disse assim, eu me chamo de louco desde jovem. A gente não sabia que era um louco, se era um psiquiatra, como jovem. Porque, na verdade, fazer eletroconvulsoterapia sem anestesia, como dizer, que arranca o dente sem anestesia. Quanto é? 50? Então vai 25, arranca o dente aqui sem anestesia. Então, a proposição do paciente era lógico, ele está insano. E o médico se assustou na sala de espera diante das pessoas e de outros pacientes, e disse, tu está louco, que é uma coisa de propósito, nada a fazer eletroconvulsoterapia, eletrochoque, tomar um choque sem anestesia. Mas disse a palavra-chave que ele sempre ouviu desde a infância. Sempre me chamaram de louco mesmo. Quer dizer, não faz de conta, não é mais nem menos eu me chamar de louco. Mas dá para baixar o preço? Vocês entenderam como é? Então, às vezes, a gente tem a cultura de falar mal do plano de saúde, aí está lá fazendo exame desnecessário. Quando você faz um exame do profissional para fazer exame de saúde, você vê, não, peça mais isso, peça mais isso. Não é nem o profissional que pede, é você que pede. E se o profissional pedir só 3 exames, esse médico não vale não. Mas o outro pediu 20, isso é importante, porque ele pediu 20 exames, ele não sabe, você não sabe, que cada um que pede 20, alguém paga essa conta. E às vezes o plano de saúde está sendo onerado, porque você força o profissional, ou o profissional para atender os seus caprichos, porque ele sabe que você gosta muito de exame, ele pede várias furadas para você se sentir bem furado, bem feliz. E ó, 20, as pessoas contam os exames, ainda diz, não deu nenhum alterado, não dá nenhum alterado há 3 anos e você continua insistindo. Deixa que o profissional peça. Não fique falando mal do plano de saúde. Reivindique o seu direito, que é necessário fazê-lo, mas faça com consciência, não com uma cultura do pessimismo, a cultura da maledicência. Então, é de bom tom que você ore pelo profissional. Naquele dia, o profissional pode estar desalinhado, e uma entidade o envolve e faz um encaminhamento inadequado, diz uma fala inadequada. Uma vez eu me lembro de uma paciente, e ela disse assim, então os espíritos estão me influenciando muito, né, doutor? Eu digo, minha linda, nós não somos flores que se... Não, assim,
nós não somos flores que se cheirem. Não, perdão, você não é flor que se cheire. Você pensa, brincando com ela. Gente, ela tomou isso como um diagnóstico. A mãe me telefonou à noite. Ela quer se matar, porque o senhor disse que ela não é flor que se cheire. Aí ela voltou no próximo encontro com a mãe. Isso era no início do nosso encontro. E eu disse isso na brincadeira, como diria qualquer outra pessoa. Mas ela tomou como se fosse um diagnóstico. Aí ela veio com a mãe, uma paciente adulta, né? E disse, o senhor disse que eu não era flor que se cheirasse. Eu disse, pois é, nós não somos flores que se cheiram. Foi isso que eu quis dizer a você. De que nós somos pessoas do pé rapado, do tupiniquim. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Para poder desmistificar, porque ela entendeu que eu estava dizendo que ela não prestava. Ela não entendeu o tom. O descuido foi meu de não percebê-la demasiadamente sensível. Uma pessoa muito sensível, você tem que ter muito cuidado com o que fala. Eu estou compartilhando essa experiência para mostrar que uma fala, uma palavra maldita ou bendita, ela funciona como uma sentença de morte ou como uma salvaguarda para um passo adiante no campo da saúde. Então, nós, profissionais da área de saúde que estamos aqui, devemos orar, sobretudo quando vamos atender pessoas atrapalhadas. E nós que vamos ser atendidos, devemos orar por quem vai nos atender, para que as coisas funcionem. Eu tenho uma experiência larga nessa área, e os espíritos, não sei porquê, quando é encrenca espiritual, mandam para mim, porque eu não vejo meus amigos, as pessoas incorporarem, mas tem gente que entra com sua gente incorpora. Parece que até uma reunião mediúnica. Então, mas eu entendo isso, é porque eu tenho a chance de ajudar, às vezes é um encontro só para eu encaminhar a pessoa no lugar certo. Então eu tenho uma experiência larga para dizer que quando as entidades, elas penetram no consultório, elas só o fazem com a aquiescência dos benfeitores espirituais, se o teu espaço de trabalho é um espaço sagrado. Se ele é promiscuído, se ele é promíscuo, se ele é permissivo, entra qualquer entidade. Mas se ele é um templo como o teu lar, só entram as entidades que têm a permissão dos espíritos amigos para entrar. Então eu costumo dizer, você assistiu às outras sessões? E aí eles dizem, só me deixaram entrar hoje. Ou então eles, não, eles deixam entrar sempre, porque a terapia não é feita só com o paciente, é feita com o paciente com o que acompanha. Eu lembro de uma jovem que tinha uma experiência de homossexualidade egodistônica, ou seja, ela não aceitava a sua homossexualidade. E nós estávamos trabalhando o seu drama. E ela vai para uma experiência regressiva muito interessante, na qual ela vive uma das causas que motivava a sua homossexualidade. E quando vai se encerrando o transe, ela então me disse, eu estou vendo um espírito aqui. Eu disse, então, quando há a presença de espíritos, naturalmente, tem a aquiescência dos amigos espirituais. Então, dependendo da circunstância, eu facilito a possibilidade da comunicação ou não. E eu disse, então, você acha que você está detectando, você acha que ele pode se comunicar? Você acha? Aí ele se comunicou, era um inimigo, um obsessor que impulsionava para o suicídio. E vendo as regressões dela, ele viu uma parte da história que ele não conhecia quando conviveu com ela numa outra vida. E ele se comunicou chorando e dizendo, não sou eu apenas que interfiro no psiquismo dela. Eu quero dizer que tem outros, não deixa de cuidar dela, porque eu não sabia dessa história que eu acabei de ouvir. Eu não sabia desse drama que ela tinha vivido, porque quantos dramas nós vivemos nas nossas vivências de conjugalidade, e o parceiro ou parceira nem sabe as dores atrozes, as dificuldades que experimentamos dentro de nós mesmos. Imaginem aquilo que se dava na Idade Média, aonde o relacionamento tinha uma configuração muito diferente da nossa, aonde as pessoas eram casadas e acasaladas mediante contrato de família. As famílias é que casavam as pessoas movidas pelo interesse do status, movido pelas condecorações, pelo sangue puro, enfim. Esse sistema ensejava
inúmeros sofrimentos, inúmeras dores, e ela viver exatamente uma experiência dessa hora. O Espírito então trouxe essa experiência. Uma outra vez, eu lembro-me, eu ia atender uma amiga que tinha se transformado em amiga depois de muitos atendimentos, frequentava o nosso grupo espírita, e eu ia fazer um atendimento excepcional a ela num dia de sábado, e ela me telefonou e disse: Alberto, eu estou me sentindo muito ruim, eu acho que tem uma interferência espiritual. Você acha que nós devemos fazer? Eu disse: eu acho que devemos fazer. Mas eu estou nauseado, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Não, vá. Eu logo pensei que era um obsessor. Quando chegou na hora da reunião, da sessão, ela fez o transe e não conseguia aprofundar o transe. E eu disse: você está sentindo interferências? Estou. E eu disse: você está percebendo? Eu disse: estou. Eu disse: uma pergunta que a gente, terapeuta, deve estar muito atento em fazer, aqueles que trabalham também em reunião mediúnica: qual é a energia que você sente do espírito? Porque se a pessoa está bem, ela consegue identificar a energia. E a energia, nenhum espírito mistifica. Nós não conseguimos mistificar a bondade na energia. Nós mistificamos numa fala, num escrito, mas a energia, o fluido, você não consegue enganar. Você só se engana se o outro estiver perturbado e não souber avaliar o que está bom e o que não está bom. Mas se a pessoa estiver bem, ela sabe, pela aproximação do espírito, por mais que ele fale em Deus, que ele é um espírito mistificador, ela sente a energia. Então eu disse: sinta a energia do espírito. Ela disse: não, é uma entidade amiga. Então eu digo: me pergunte pelo que ela está interferindo. Aí ela pegou e disse assim: ele está dizendo que eu não devo trabalhar esse conteúdo regressivamente, nesse momento. E eu confirmei se era uma entidade, voltei a perguntar para ela se é. Interrompemos a sessão e não fizemos a regressão. Eu entendi apenas 6 meses depois, quando trabalhando com esta pessoa, 6 meses depois, ela foi para aquela regressão que nós íamos fazer, trabalhar aquele conteúdo específico. Sabe o que acontecia? O conteúdo me dizia respeito, me envolvia na interação com aquela paciente. Era um drama na qual eu tinha, com ela, sido o protagonista. E revelar aquele drama naquele momento iria impedir que eu pudesse atendê-la sequenciadamente. Mas 6 meses depois, ela estava pronta para acessar aquele conteúdo. Porque mesmo sabendo que era eu, ela teria a maturidade psicológica para acolher aquela ocorrência, como de fato aconteceu. Era uma experiência muito dramática, dolorosa. Ela reviveceu a experiência, mas já tinha a maturidade, depois de 6 meses de psicoterapia, para acessar aquele arquivo. Veja, era uma interferência de um espírito superior, procurando evitar que a pessoa fizesse uma regressão, que estava sensível para fazê-la, mas não estava adequado, porque o terapeuta estava envolvido naquele processo. Então vejam, meus amigos, quanto nós devemos estar atentos para saber que as interferências espirituais, elas acontecem. Quantos profissionais dão diagnóstico que é uma sentença de morte, às vezes influenciado por os espíritos necessitados, diz uma coisa que não é, sob uma indução hipnótica, faz uma interpretação do exame inadequada, e depois, quando eles mesmos, no outro momento, vão ver o exame, eles nem sabem como que eles fizeram aquela interpretação, pelo que eles chegaram àquela conclusão. Erro de diagnóstico, em função de uma interferência espiritual malsã. Então, tenhamos essa consciência de que profissionais e pessoas que precisamos ser atendidas, precisamos sempre orar quando formos consultar um profissional da área de saúde. Próximo. Bom dia a todos, meu nome é Sara dos Anjos, eu sou psicóloga e paraense, morrendo de saudade do açaí. Mas enfim, eu queria fazer uma pergunta que pudesse ser uma recomendação para todos nós, aproveitando a sua presença. Se você fosse fazer uma programação ou um planejamento de prevenção moral contra a obsessão, como seria? Eu sugeriria que a pessoa fixasse a mensagem "o homem de bem na penteadeira",
espelho do banheiro, na cabeceira da cama, para ler todos os dias. A mensagem, O Homem de Bem, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, é um roteiro seguro para a gente estar antenado, fazendo a nossa sintonia fina e fazendo o nosso esforço de aprimoramento para ganharmos um status de vibração energética capaz de nos colocar conectado com o nosso anjo guardião, ao invés de esperar apenas entrar no quadro de obsessão para depois fazer um tratamento espiritual e compulsar dessa obra. A prevenção da obsessão está em reconhecermos as nossas imperfeições morais, termos essa humildade, e a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente dessa página, ela nos mantém antenados, em dia, com a vigilância, não só com a oração, de podermos estar muito atentos para os nossos comportamentos, porque aqui e acolá nós vamos fazendo algumas sessões, transigindo nesse ou naquele ponto, e quando a gente menos se dá conta, nós já estamos chafurdados nas nossas imperfeições que nós trazemos do passado, criando chagas morais nas quais os espíritos necessitados se ancoram, estabelecendo as conexões obsessivas. Ter a possibilidade de fazer como Santo Agostinho, essa seria a minha segunda sugestão, como Santo Agostinho propõe na questão 919A de O Livro dos Espíritos, quando nos recomenda o conhece-te a ti mesmo da tradição socrática e grega, e faz, na resposta que se segue à pergunta de Allan Kardec, como é que se faz para poder fazer esse manejo das nossas inclinações más de uma forma efetiva, de uma forma útil, já nessa existência, fazendo esse controle moral? Santo Agostinho responde essa questão 919A e coloca a sua própria experiência de que ele se valia fazendo o balanço do seu dia moral, fazendo como o comerciante faz o ajuste de contas da sua emocionalidade, das lesões referentes às leis de amor, seja com relação ao outro, com relação a si próprio ou com relação a Deus. Esse balanço feito diariamente nos mantém muito atentos para ficarmos conectados ao divino. Infelizmente, a gente só faz esse balanço quando a gente sofre um acidente de carro grave, fica numa cama, tem um infarto do miocárdio, quando a esposa nos abandona ou o esposo se encarna e falece, a gente não sabe o que faz, quando surge um problema grave, um câncer, aí pronto, aí a gente quer fazer em um mês tudo o que precisa fazer e que poderia ter feito numa encarnação. A gente chama o Dr. Bezerra, aí o Dr. Bezerra é pouco, chama Jesus, Jesus é pouco, chama Deus, Deus é pouco, combina com os obsessores também. Não, se vocês me deixarem em paz, eu prometo, até com o obsessor a gente quer fazer com chave para erradicar as consequências de uma metástase ou de uma possível metástase de um tumor maligno na vigência de um tratamento quimioterápico, radioterápico, depois de uma intervenção cirúrgica. Aí a gente quer fazer uma revolução em 1, 2, 3, 4 meses. Não esperemos, meu amigo, minha amiga, um leito no hospital, uma doença dramática para podermos fazer o que precisamos e podemos fazer todos os dias como Santo Agostinho. Faça o balanço. Nós espíritas ainda temos assim o fim do ano a gente dá fase, aí vem o Natal de Jesus, aquela confusão e tudo. Aí a gente num momento ainda faz um balancinho, mas não faz o balanço diário. A proposta de Santo Agostinho na primeira obra é que seja diário, mas parece
que o mal só acontece com os outros. Não vai nos alcançar as dores, as vicissitudes da vida, não vai nos alcançar. Quando alcança e pega-nos com calça curta, aí a gente quer vestir o sobretudo rápido e não dá tempo. E aí fica negociando com tudo e com todos, esquecidos de que poderíamos ter feito isso como um trato de higiene preventiva moral. Não só para não sofrermos intempéries emocionais e morais que poderiam surgir na nossa vida, mas para podermos aprender a amar. Porque o tratamento preventivo da desobsessão é o exercício do amor diário, que se comparece com o nome de paciência, de tolerância, de honestidade, de dignidade, de perdão. Isso é diário, tanto está diário que nós temos o Evangelho nos trazendo Jesus no Sermão do Monte, mostrando essa necessidade do Pai Nosso. Nós estamos fazendo esse exercício de amor diariamente, desculpando o vizinho, desculpando o companheiro de trabalho, que às vezes avança o sinal da convivência profissional. Nós precisamos estar nesse exercício diário. Então eu sugeriria, resumindo, essas duas proposições magnas para que a gente possa fazer a prevenção da obsessão. Mensagem do homem de bem, meu Evangelho segundo o Espiritismo, e o conhece-te a ti mesmo, dando balanço do teu dia moral, como propõe Santo Agostinho em um livro dos Espíritos. Pode falar para cá, por causa da microfonia, por favor. Bom dia, meu nome é Benônio. Se o senhor não é médium, não se diz ser médium, mas pelo menos é telepata, porque até 919 o senhor falou já. Né? E a minha pergunta era mais ou menos nesse sentido. Mas eu gostaria de saber, em função de todos esses transtornos que nos foram mostrados, né, aonde se cruza o dano obsessivo, o psicológico, eu queria saber aonde começa um e aonde termina o outro. Ou se um age sobre o outro, como no caso da parte psicológica, influencia a parte mediúnica. Ok. É muito comum essa intersecção. E é muito difícil dizer onde um termina e o outro começa. Por exemplo, é tão difícil como saber quando inicia o amanhecer. Aqui em Anápolis, quando é que inicia o amanhecer? A que horas? Hein? Depende da época. Eu acho que o horário de verão. É? Gostei, né? Que horas começa a amanhecer aqui? 5 horas? 5h30? 6 horas? Ó, vocês não se entendem, tá vendo? É assim a obsessão e doença mental. Porque a hora que começa a amanhecer é meia-noite. Meia-noite começa a amanhecer. Agora, quando fica claro, é essa confusão. Então, a obsessão e o transtorno mental, uma pergunta muito bem feita pelo nosso amigo, é exatamente isso. A gente tem muita dificuldade de dizer onde está um, onde está outro. Porque é como você dizer que hora está bem claro. Para um vai estar 5 horas, vai estar 5h30, vai estar 4 horas, 4 horas vai estar 6h30. Para mim, por exemplo, 8 horas. Eu acordo 8 horas, está claro. Então, é difícil. Eu, na minha experiência, tenho observado quão é interligado essas experiências. O que a gente pode observar é que às vezes o quadro é soberanamente mental ou ele é predominantemente obsessivo. Aí você vê, o outro vai encaixado do lado, o outro vai secundariamente. Às vezes dá para ver claramente isso, mas às vezes eles estão tão entrelaçados que você não sabe dizer o que é o maior, o mais predominante e o mais importante. De tal modo que é comum nós espíritas fazermos esse encaminhamento mais integral. Se é uma obsessão, a gente sugere um acompanhamento médico. Às vezes a pessoa precisa dormir, precisa do ansiolítico, precisa do hipnótico.
Às vezes ela está numa obsessão tão grave que ela precisa de um neuroléptico, porque o neuroléptico não vai afastar o obsessor, mas vai ajudá-la psiquicamente, neurologicamente, cerebralmente, a ficar menos vulnerável à entidade. Então ele precisa fazer um atendimento psiquiátrico. Ah, mas é obsessão, subjugação. E a desobsessão é que vai curar. Mas o remédio vai ser uma âncora, vai ser uma muleta circunstancial e temporária. Ele vai tomar o remédio e depois vai ficar bem, não vai precisar tomar mais remédio nunca mais. E às vezes é um problema psiquiátrico clássico e tem uma interferência espiritual que, se você atender, o quadro evolui melhor. Eu gosto de citar o exemplo do meu pai, que tinha um transtorno psiquiátrico bipolar. E ele era muito grave, era um transtorno muito grave. Ao ponto do meu irmão dizer, que desencarnou, comunicando-se, ele disse assim: vocês não imaginam a quantidade de inimigos que o papai tem. Quando ele sai do corpo, as entidades o abordam com o punho cerrado. Então ele dizia: tenham paciência, porque o comprometimento do papai é coletivo. Ora, eu desde que me entendi por gente, o papai é doente mental, e desde que me entendi por gente, nós atendíamos os espíritos ligados ao meu pai. A minha mãe, que era católica, roxa de ler, participar das missas em latim naquela época, virou espírita por causa do papai. De tanto ler o Evangelho segundo o Espiritismo para o papai, ele se converteu para ajudá-lo. E as entidades se comunicavam por ele, a princípio, no processo de obsessão por subjugação. As reuniões espíritas o atendiam. E agora, quando ele foi completando lá os seus 94 anos de idade, finalizando a sua encarnação numa UTI, nós estávamos entendendo ainda a entidade vinculada a ele. Vocês imaginam, ele estava na UTI para desencarnar e nós estávamos atendendo obsessores vinculados a ele. Atendemos algumas dezenas ainda no final, na UTI. É como dizer assim: não, vamos aproveitar os espíritos amigos, né? Vamos aproveitar. E encaminhar um, encaminhar outro, e possivelmente desencarnou, e ainda foi uma grande leva com ele ainda, que ficou pendente, porque um comprometimento de um político que lesa uma comunidade dramaticamente, ele não se desonera desse cargo numa encarnação só, é muito difícil. Ele vai, como diz a misericórdia divina, a gente se compromete de atacado e vai pagando no varejo, até liquidar a conta. Então tem situações dramáticas. Eu lembro-me sempre de uma ocorrência de uma jovem que me procurou para trabalhar numa depressão porque tinha perdido a mãe. E ela achava que era por ter perdido a mãe. E nós começamos a atender, e a outra situação é porque ela não conseguia se relacionar afetivamente com ninguém, em regime de progressão. Aliás, isso é um problema muito sério, essa questão de não encontrar ninguém. Homens e mulheres vivem esse drama. Vou marcar um encontro dessas duas turmas para se encontrarem, para ver se... Porque um reclama do outro: não tem mulher, não tem homem, não tem mulher, não tem homem. E eu vou marcar o encontro. Às vezes eles se encontram na sala de espera, mas não dá certo. Então, às vezes fica até pensando: tomara que chegue mais cedo para ver se dá um encontrozinho. Mas são pessoas, às vezes, muito interessantes, mas não conseguem. E aí, essa jovem, nós fomos trabalhar, resumindo, ela foi por uma experiência de abortamento nessa encarnação. Ela morava no Rio de Janeiro à época, a família numerosa, o pai, portanto, com dificuldades financeiras, e ela decidiu fazer o aborto. Foi no médico, fez o aborto, acompanhada da irmã, e depois se arrependeu de ter feito o aborto. E ficou muito passada porque tinha feito o aborto, ficou num estado muito ruim. E com o passar do tempo, ela continuou sem vir a menstruação. E começou os sinais da gravidez a se apresentarem. Ela voltou com o médico disse: olha, eu rasgo o meu diploma, porque eu fiz o aborto. Ele fez uma curetagem. Eu curetei, eu rasgo o meu diploma. A senhora não pode estar grávida. Aí foi examinar, ela estava grávida. Ele não rasgou o diploma, mas ela está grávida. Ela estava grávida. Era gêmeos. Ela tirou um, ele tirou um, mas não tirou o outro. A menininha, ela ficou dura na queda e ficou lá. O que justificou
diagnosticou depois, aí a mãe ficou feliz, né? Ficou feliz, o médico ficou muito embaraçado com a situação, e essa mãe, pela culpa de ter feito o aborto, tratou essa menina de uma forma desproporcional em relação aos irmãos. Tanto é que tinha problema de relação familiar. Mas aí a filhinha, tratada por ela, ficou com a sequela do aborto, achando que a mãe não a amava. Veja, ela diferenciava a mãe dando o atendimento VIP, e a filha, na cabeça, ficou com a experiência intrauterina da minha mãe que me mandou curetar. Você veja como é duro a questão das primeiras experiências de vida, quanto o nosso ego, o nosso eu humano ainda está se formando. Então, esse sentimento era um sentimento que permanecia nela até o período em que a mãe já tinha desencarnado. Fazia uns 6 meses que a mãe tinha desencarnado, e ela não conseguia se liberar daquela tristeza. Quando nós fomos trabalhar, mediante esses conteúdos que foram ficando claros, mas que não explicavam tudo, nós mergulhamos numa experiência mais profunda. Ela foi para uma experiência de vida, aliás, nesse trânsito, vejam que coisa, ela começou a sentir uma dor no tórax, na junção com o abdômen, que ela sempre tinha desde criancinha, mas que ela, a mãe, tinha levado a todos os especialistas, feito todos os exames e não encontrava nada. Aí a dor desaparecia, depois voltava, aparecia, depois voltava. E essa jovem estava lá, adulta, jovem, estava lá com... Hoje em dia, depois de 40 anos, porque tudo é jovem, sabe? Ela estava com 40 e poucos anos lá, e a dor voltou. E ela então chegou com a irmã que é espírita, ela não é espírita. Aí ela disse, engraçado, só foi a secretária, doutora Alberto, telefonar para mim, a dor apareceu. Aí a irmã disse, isso é encosto, menina. Isso é encosto. Para poder ser entendida por ela, isso é encosto, vai porque isso é encosto. Aí eu não estou querendo ir. Aí não vai, não vai. Ela foi. Aí a irmã disse, vai porque ele vai dizer se é encosto ou se não é encosto. Ela chegou, ela disse, doutor, só a sua secretária me telefonar, já não é a primeira vez, surge a dor. E essa dor já fazia tempo que não vinha. Depois que comecei a picotar aqui para o senhor, começou a aparecer essa dor. O senhor acha que é encosto? Pode imaginar. Eu encosto nas coisas, mas eu não sei saber se é encosto. Eu digo, olha, eu não posso saber, mas podemos avaliar. Vamos avaliar. Ela contou a história da dor, e eu então usei a técnica no qual você usa o sintoma para mergulhar na causa, como quem aperta um botão e vai lá na causa. Eu fiz assim. E ela foi para uma experiência no qual ela namorava com uma pessoa da qual ela era profundamente apaixonada, em regime de reciprocidade. Naquela época que casamento era encomendado. E a família levou ela para casar com outra pessoa. Ela foi casar com essa outra pessoa, mas não tinha amor, tinha amor pelo outro. Mas foi obrigada a casar e ficou depressiva. E essa outra pessoa, vendo que ela estava depressiva, o que é que ela fez? Foi e matou o namorado dela, sem dizer que tinha assassinado. E simplesmente dizia para ela, está vendo, você gostava tanto de fulano desapareceu, não dá a mínima, nunca mais apareceu, nunca mais ligou para você, nunca mais, como se tivesse a abandonado. O esposo agora dizendo para ela, para tentar dissuadi-la de que o outro também a amava. Mas isso não resolveu o problema da depressão dela. Ela continuou melancólica, depressiva. O esposo se irritou e sabe o que ele fez? Pegou no campo, pegou uma faca e enfiou a faca no bucho dela. Eu estou usando a linguagem do Nordeste. No bucho. A mãe, que é a mesma mãe dessa encarnação, viu a cena, saiu correndo, ele meteu a faca e correu, foi embora. E ela caiu e faleceu com a faca enfiada, exatamente na região que ela sentia dor. São as famosas dores fantasmas, que a regressão habitualmente resolve por inteiro. E aí veio essa experiência, que justificava, em parte, a depressão que ela sentia hoje. Ela, depois dessa vivência, vai para uma vivência posterior, no qual ela tem um filho. E esse filho era o ex-esposo do passado. Parêntese. Quando ela saiu do corpo, o que ela encontrou no mundo espiritual? O grande amor da vida dela, que tinha sido assassinado, ela não sabia. E o espírito estava numa boa, o espírito bom estava numa boa. Estabeleceu com ela o aconchego, tentava
incliná-la ao perdão ao esposo que a tinha assassinado tanto quanto a ele, um espírito num certo gabarito. Na reencarnação posterior, ela renasce, tem um filho, e esse filho, que é o mesmo esposo, falece afogado aos 18 anos. E ela entra numa depressão grave pelo falecimento do filho. E não consegue se relacionar afetivamente com ninguém, porque ninguém consegue aturá-la, porque ela ficou muito depressiva, porque se sentia culpada pela morte do filho. E essa foi uma outra experiência que contribuía para a depressão dela. Mas ficou mais claro ainda a situação quando, numa das sessões, ela, sem acreditar em encarnação, e sem acreditar em mediunidade, levantava a hipótese. Ela está na sessão e o espírito do ex-esposo se manifesta. E ele se manifesta na subpersonalidade do jovem que tinha morrido de forma dramática pelo afogamento na reencarnação posterior. E ele estava vivendo, o psiquismo dele estava fixado nessa experiência. E ele dizia: não, eu apenas cuido da minha mãe, da qual eu amo muito. E eu não deixo que nada de mal aconteça a ela. Mas, na verdade, inconscientemente, esse espírito se relacionava com ela não como um filho que ficou grudado naquela vivência depois de ter falecido, ficou grudado nela, e por isso ela ficou também depressiva. Ele ficou grudado nela também, na encarnação atual, porque na verdade ele era o ex-esposo, e por isso ele não deixava ninguém se aproximar dela afetivamente, ou tentava interferir. E ele me disse: ela sabe quando eu estou na casa, quando ela me percebe. Eu disse: então você interfere nas relações afetivas dela. Não, eu só a protejo. Ele era o homem, o ex-esposo, que continuava no ciúme dela. E eu então, numa conversa demorada, disse-lhe acerca da possibilidade dele poder dar um tempo. Ele disse: eu já fiz uma vez, mas eu não consigo. Eu a amo muito. Eu sou um filho muito amoroso. E eu fiz então que ele visse regressivamente que ele não estava agindo como um filho, porque um filho não impede que a mãe se case, se relacione efetivamente. De que ele foi um filho numa outra vivência, que ele não era, ele estava desencarnado, e que ele estava agindo a partir do esposo. E aí ele fez contato com a cena em que ele a assassinou. Então ele dizia: não, eu sei que quando eu me aproximo dela, ela sente essa dor, mas ele não se dava conta de que a dor era o assassinato que ele cometera, metendo a faca no bucho dela. Quer dizer, quando ela se aproximava dele, ele se aproximava dela como filho, mas ele trazia, o mesmo espírito da outra vivência, um assassinato. Ela captava não só o filho, mas captava o ex-esposo e sentia dor. E aí ele me disse: e eu tenho me aproximado dela para lhe gerar essa dor, porque tu estás querendo me afastar dela, tu estás querendo me impedir de ficar com ela. Por quê? Porque ela estava fazendo terapia, começou a melhorar, começou a ficar alegrinha, começou a sair da depressão. E aí ele me trouxe um conteúdo fantástico. Eu disse: mas há quanto tempo tu estás vinculado a ela? Ele começou a chorar. Ele disse: eu estava programado para vir como irmão dela, gêmeo, mas eu fui assassinado. Veja, ele foi assassinado e tinha feito o assassinato numa vida passada. A cureta pegou ele, não pegou ela. Nada acontece por acaso. E ele disse, e eu fiquei vinculado a ela. E eu disse: e a mãe dela? Ele disse: a mãe dela já foi. Porque ela pensava que era a mãe dela. Ela estava depressiva porque ela não conseguia superar a mãe pudesse estar influenciando. A mãe não estava influenciando, a mãe tinha se libertado. E ele se mostrava uma raiva pela mãe, que era a mesma mãe daquela outra vida. E a partir daí ele ficou vinculado a ela toda uma vida. Seria o irmão gêmeo, se tivesse nascido, teria gerado menos problema, como diz o espírito Joana de Ângeles. Ele ficou, no entanto, ali, conectado a ela. Essa experiência foi uma experiência muito rica. Eu consegui convencê-lo a que ele desse um tempo. E ele disse assim: mas ela me chama. Eu digo: pois é, vocês se atraem, mas é necessário que tu te vás. Ele então assumiu esse compromisso, depois de se conscientizar de que tinha assassinado. Depois de um diálogo demorado, naturalmente, ele se convenceu disso. Ele se foi. Ela levantou-se do divã e disse: doutor Alberto, esse é caso de fantástico, né?
Porque eu não acredito no negócio de reencarnação, mas tudo faz sentido, doutor Ben. Eu não acredito no negócio de mediunidade, o encosto vem e fala por mim. E eu vi o que ele falou. É bonito ver o fenômeno assim. Porque uma pessoa que fosse espírita podia dizer, não, montou tudo isso. A espontaneidade, a autenticidade daquela mulher falando sobre a sua própria história, da qual ela regrediu, ela fez o transe psicofônico, ela sentiu a dor, ela ficou boa da dor, ela ficou boa da depressão, depois ela me telefonou, tinha viajado para Fortaleza e tinha encontrado um paulista. Eu já, no meu instinto novelesco, comecei a pensar, ele vai reencarnar como filho dela. Já comecei a planejar uma encarnação para ele. Para ver se os espíritos amigos ouviam, né? E ela foi pro sul. E ela, pois é, cena do próximo capítulo. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar, olha, mediunidade, obsessão, dor fantasma, que desapareceu depois desse atendimento, depressão, um quadro de natureza psiquiátrica, tudo junto numa pessoa só. Compreendem como é a interseção? O que era o quê? Quem estava influenciando quem? Era ele que estava influenciando ela ou era ela que estava segurando ele? Então, à medida que nós vamos penetrando na vida, nós vamos nos encantando, porque a vida tem múltiplas faces. O importante é, com a consciência que a gente tem do quadro psiquiátrico e obsessivo, a gente possa estar atendendo todas as áreas, fazendo um atendimento integral, para que a pessoa possa se beneficiar, porque às vezes é difícil avaliar aonde começa uma coisa e termina outra. Vamos para a última pergunta. A pergunta bem aqui do meio, pertinho de mim, para não dar microfone. Bom dia a todos. Eu queria que você passasse para a gente a experiência que você tem na casa espírita, formato mais ou menos da reunião mediúnica, para ajudar melhor nesses processos obsessivos. A reunião mediúnica da casa espírita que eu participo obedece à mesma dinâmica proposta por Allan Kardec em um livro dos médiuns. Nós fazemos uma reunião que segue o roteiro do opúsculo Orientação ao Centro Espírita, que congrega a experiência do movimento espírita nacional, de todas as casas nacionalmente postas, e que estabeleceram um campo de benefícios na conta de sugestões, nesse opúsculo, de como é que se realiza as reuniões dentro da casa espírita. E dentre as reuniões que estão lá está a reunião de estudo, desenvolvimento e educação da mediunidade, lá está a reunião de desobsessão, e lá está o ED, a reunião do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, a reunião de juventude. Lá estão as reuniões, como o Centro Espírita pode tomar como sugestão e, adaptando, fazer essas reuniões como uma alternativa de modelo para que a casa possa implementar essas atividades. Nosso grupo funciona, portanto, dentro desse conjunto, tomando como referência igualmente a obra Desobsessão, que é uma obra de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, e que traz também sugestões muito ricas do desenvolvimento desse trabalho. Mas não se circunscreve a essa obra. Tem a experiência do movimento espírita, no qual nós fazemos o atendimento não só do desencarnado, mas o atendimento ao encarnado, através da sugestão para o seu desenvolvimento moral, para que ele possa trabalhar a imperfeição moral, cicatrizar a ferida, em outras palavras. Atendemos a entidades e atendemos encarnados, simultaneamente exercendo essa caridade que se coloca moral nessas duas perspectivas do drama que envolve o encarnado e o desencarnado. Nesse trabalho entra aí toda aquela série de sugestões voltadas, além do atendimento propriamente dito, fluidoterápico, do passe, água magnetizada, entra o evangelho do lar, a atividade assistencial, a necessidade da pessoa se vincular a uma atividade útil, portanto, e nobre,
a sua ocupação profissional e as reuniões mediúnicas que se estabelecem na ausência da pessoa que está no quadro de obsessão. Isso é muito importante. E aí, nesse caminhar, o atendimento através do diálogo, de acompanhamento é feito às pessoas que estão sendo tratadas e elas vão sendo acompanhadas individualmente. É muito importante isso, para que a gente possa ir avaliando a sua evolução no seu processo de desobsessão, até que ela possa receber algo e seja encaminhada então às reuniões outras de estudo doutrinário da casa, se ela quiser aprofundar o estudo espírita. Desse modo, amigos, nós já avançamos um pouco na hora, para ir encerrando o nosso seminário, porque vamos nos encontrar à noite. Eu quero efetivamente destacar a importância de podermos nos afervorar ao Evangelho de Jesus. Efetivamente, nós precisamos entender que seja doença mental, seja obsessão, ambas falam de uma causa profunda. A esquizofrenia, por exemplo, ou o autismo, é uma dor de alguém que se desintegrou e ao reencarnar, a patologia já é um tratamento da pessoa, em função dos seus desequilíbrios morais no passado, a ausência de evangelho. Do mesmo jeito que uma pessoa que está normal e se desequilibra do ponto de vista espiritual, fazendo o processo de obsessão, ela o faz porque ela tem clichês internos, matrizes de imperfeições morais, que falam de um evangelho que não está atualizado, e ela precisa também da evangelioterapia para que ela possa erradicar essa chaga que está na alma e que abrir um espaço para que a obsessão pudesse se instalar. Tanto numa como noutra, nós temos nas causas profundas a ausência de evangelho. Por isso, é de bom tom lembrar o que propõe Neio Lúcio, daquele cidadão que estava numa caverna escura e sentiu um mau cheiro absolutamente insuportável. Ele se revolta com o mau cheiro e suplica a ajuda celeste para se ver livre. Deus lhe enviou o anjo da esperança para que ele pudesse então ser consolado. E o anjo da esperança disse: tenha calma, porque todo esse mau cheiro um dia vai passar. Tenha esperança, porque tudo passa. Ele tocou o anjo para fora da caverna, dizendo: ora, como é que você quer que eu tenha esperança com esse odor insuportável? E botou o anjo para cá. Voltou a orar ao divino. O divino então mandou o anjo da fé, que lhe disse a necessidade de poder se afervorar no divino, para poder compreender de que com a fé és capaz de remover montanhas, até de malodores. E ele então se insurgiu contra o anjo da fé e botou para correr também, dizendo que como ele não tinha fé, se ele buscou o divino, pedindo ajuda, como é que ele não tinha fé? E aquele odor insuportável continuava. Deus mandou o anjo da caridade, que se aproximou e disse: você precisa fazer alguns movimentos de amor para poder se ver livre desse mau cheiro. Ele se insurgiu contra o anjo da caridade e botou também para correr para fora da caverna, dizendo: como é que você quer que eu faça alguma atitude de amor se eu vivo nesse insuportável odor? Como é que alguém pode pensar em ajudar alguém sofrendo tanto como eu? Vá-se daqui! E suplicou de novo ao amigo celeste que pudesse lhe ajudar de uma forma a que ele já estava desesperado. Então, paternalmente, Deus lhe enviou o anjo da verdade. O anjo da verdade se aproximou, não disse nada, tomou pelo braço e disse: venha. E saiu levando ele, caminhando por dentro da caverna escura, caminhando. E quando ele se deu conta, lá estava um portal, a luz aparecendo, a claridade fora da caverna. Ele saiu conduzindo a pessoa até o pórtico da caverna. E quando chegou no pórtico da caverna,
O homem assim se olhou e percebeu que as marcas pustulentas que geravam um mau odor insuportável vinham de si mesmo. Ele deu um grito. E você sabe o que ele fez? Correu para dentro da caverna. É bonito a fala de Ney Lúcio, porque no telefone da vida, anunciando que o almoço está pronto, é natural perceber-se que diante da realidade a gente foge. Diante da possibilidade da mudança, porque você está diante de você, você se esconde de você. Tudo menos a verdade. E conhecereis a verdade, dizia Jesus. Mas não basta só conhecer a verdade em si mesmo não liberta. O que é que eu faço com a verdade? Conhecer a verdade para que ela me liberte, mas eu faço o primeiro movimento, mas não faço o segundo. Ele viu a verdade e correu para a caverna. Quantos de nós fazemos isso, meus irmãos? Vemos a realidade e queremos tapar o sol com a peneira. Quantos de nós fazemos qual crianças infantis, pequenas demais, que apenas colocam o lençol no rosto, achando que estão escondendo o corpo inteiro da pessoa que está de frente. Quantos de nós, diante da possibilidade de uma mudança real, trabalhando a sua imperfeição, prefere dizer que é o outro? Quantos de nós, ao invés de mergulhar nessa transformação inadiável que precisamos fazer, nós nos recolhemos no nosso comodismo, no desculpismo, na vitimização, e saímos correndo novamente para blasfemar contra a vida, reclamando do divino, que não nos subtrai a dor que nós mesmos geramos. Quantos de nós, amigos, não conseguimos ainda dar conta de que somente encontrando a verdade e usando essa verdade nós nos libertaremos? Quantos de nós ainda não conseguimos nos apropriar de que o processo da desobsessão, tanto quanto da sanidade psicológica, dos distúrbios emocionais ou mentais, dos transtornos psiquiátricos, elas vão aos poucos mudando na medida em que nós somos capazes de sair da caverna e, à luz da verdade, olharmos para nós mesmos e, num exercício de humildade, articularmos o anjo da esperança, o anjo da caridade, o anjo da fé, para que juntos com o anjo da verdade nós possamos deliberadamente fazer o nosso caminho libertador, para que a desobsessão seja cada vez mais ausente da nossa existência e para que a nossa sanidade emocional e mental cada vez mais se estabeleça ganhando profundidade. Para isso, uma coisa é necessária: mergulharmos no Evangelho de Jesus. E como nós tardamos em fazer isso, Jesus fica fora da caverna, nos aguardando, tentando nos levar pelas mãos. Mas quando nós enxergamos Jesus, damos um grito e corremos para a escuridão do nosso comodismo, nos escondendo, culpando os outros, nos escondendo nos rituais, nos escondendo atrás dos remédios, nos escondendo através de vários mecanismos de defesa, nos escondemos acusando os nossos pais e nos escondemos acusando os obsessores, que são nossos grandes mestres. Por isso é justo se dizer na atualidade que a desobsessão quanto à erradicação do transtorno mental está intimamente ligada ao Evangelho. E só com o Evangelho nós conseguiremos nos libertar. E de que se a humanidade hoje cada vez mais tem aumentado os transtornos psiquiátricos e obsessivos, é porque nós continuamos indiferentes a Jesus. Por isso, Maria Dolores diz, através de Chico Xavier, na sua psicografia
memorável com a qual encerramos o nosso seminário. E lembrando-te a mensagem brilhante e renascente, recordo-te a promessa augusta: e ficarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer razões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã e acentuar-te as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo da evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta, permaneces em tudo, aqui e ali. Entretanto, nutrindo indiferença injusta, creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impede-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração. Obrigado. Agora, deixa essas palavras ecoarem na tua alma. Alberto Almeida encerra essa reflexão com um chamado profundo. Nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Tanto para o bem quanto para o mal, estamos ligados por laços invisíveis. Laços espirituais que se manifestam em cada pensamento, em cada emoção. E por isso, a cura não está apenas no remédio ou na terapia convencional. Está também na prece sentida. No perdão que liberta. Na vigilância constante dos próprios sentimentos. Porque onde há luz interior, as trevas não permanecem. Muitos transtornos mentais, ele afirma, são complexos e multifatoriais. Exigem psicólogos, psiquiatras, amor familiar. Mas em muitos casos, há também espíritos em sofrimento, que se conectam à nossa dor, ou que ainda não conseguiram se desligar da sua. E nesse momento, a doutrina espírita oferece o mapa. Com o evangelho no lar, passes, desobsessão, caridade ativa. A alma vai se limpando. O espírito vai se curando. Você não está louco. Você está em processo. E isso já é sinal de que a luz está te alcançando. Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja sofrendo em silêncio. E comenta aqui. O que ficou no seu coração depois de tudo isso? Se inscreva e segue com a gente nessa jornada de cura espiritual. Aproveita para entrar no nosso grupo de debate. Seja membro do canal também, e tenha acesso a vídeos exclusivos e a nossa reunião mensal de debate sobre temas da doutrina espírita.